O Paysandu anunciou a contratação de 2 zagueiros para a Série C. Confere aí o currículo torotático duplo do Bruno Leonardo e do Douglas. Já vai deixando o teu like, clica aí no botão do gostei, te inscreve no canal se for novo aqui e bora para a análise dos 2 novos zagueiros do Paysandu. Será que eles são melhores que Everton e Marcão? Bora conferir. Como é um currículo torotático duplo, a gente vai passar primeiro a ficha do Bruno Leonardo, depois a ficha do Douglas, depois vamos comparar com os outros 2 zagueiros do Paysandu que não conseguiram a titularidade e depois mostramos lances, primeiro do Bruno, depois do Douglas. Combinado? Bruno Leonardo é um jogador que atua bastante no futebol paulista, começou nas categorias de base do Santos, rodou por várias equipes menores de lá e esse ano disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Já o Douglas é maranhense, rodou por várias equipes tanto do Maranhão quanto do Pará e esse ano jogou no Tapajós, inclusive enfrentou o Paysandu no Parazão. Agora, bora comparar Bruno Leonardo, Douglas, Everton e Marcão. Por que Everton e Marcão? Primeiro de tudo, o Paysandu tem o Genilson como um titular absoluto, então a gente não colocou o Genilson nessa comparação ainda. Everton e Marcão alternaram entre reserva e titular, porque nenhum dos dois conseguiu se garantir como dupla com o Genilson. Então, se tem concorrentes para Bruno Leonardo e Douglas, são Everton e Marcão. Olha na tela. Comparamos eles nos seguintes números: disputas defensivas, disputas aéreas, média de desarmes, média de interceptações, média de rebotes, média de passes certos, gols marcados e média de faltas. Isso nos últimos 12 jogos. Por que 12 jogos? Porque o Douglas ele não tem muitas partidas registradas na plataforma. E esses 12 jogos são basicamente as temporadas de Everton, Marcão e Bruno Leonardo por seus clubes. Então, seria basicamente o desempenho recente deles, assim como o Douglas lá pelo Tapajós. Disputas defensivas. Bruno e Marcão têm índices superiores ao dos outros dois, com o Douglas ficando um pouco atrás. Disputas aéreas. Marcão é quem mais ganha disputas aéreas, seguido de Douglas, Bruno e o Everton bem abaixo da média. Desarmes. Douglas é o jogador que mais desarma entre esses 4, 2,36. Seguido de Bruno Leonardo, Marcão e Everton bem abaixo dos 3. Média de interceptações, Bruno absoluto acima de todos. Mas o Douglas está bem atrás dele e esses 2 novatos estão acima de Everton e Marcão nas interceptações. Interceptação é quando a bola vem, o zagueiro vai lá e nem deixa o passe chegar. Então aquele zagueiro que sai para dar o bote para interceptar o passe é ali Bruno e Douglas. Média de rebotes. Marcão e Everton são acima dos outros 2. Média de passes certos. Bruno tem uma média de 44 passes certos por jogo, ou seja, toca muito na bola. Acima do Marcão e do Everton, e o Douglas tem menos do que esses aí. Douglas nesses últimos jogos não foi um zagueiro tão passador assim. Gols, Bruno e Marcão fizeram 1 cada, Douglas e Everton nenhum. Média de faltas cometidas. Em ordem, quem comete mais faltas? Everton 1,3, Douglas podemos arredondar para 1, Bruno 0,94 e Marcão 0,93. E o que os números nos dizem? Primeiro de tudo que há uma diferença entre as coisas que fazem esses 2 zagueiros e o que fizeram os 2 zagueiros do Paysandu. Principalmente mais proatividade, mais interceptações e desarmes também. Então são jogadores que disputam mais com os ofensores, conseguem recuperar mais bolas. Claro que ali na área o Everton está bem abaixo. O Marcão até tem índices interessantes, mas também já cometeu algumas falhas ali. No geral, às vezes nem nessa disputa aérea a bola chega, porque eles não chegam a disputar, justamente por essa falta ali de movimentação. Então a gente pode falar que esses 2 zagueiros, Bruno e Douglas, podem entregar um pouco mais de agressividade na marcação, um pouco mais de pressão do que o que esses 2 zagueiros do Paysandu entregaram. Agora bora ver os lances do Bruno Leonardo para saber como ele joga.
Aqui os lances defensivos do Bruno Leonardo, zagueiro da Ferroviária, zagueiro que normalmente atua pelo lado direito. Vocês vão ver como ele é bastante incisivo na marcação, vai para cima mesmo, tenta brigar muitas vezes com os oponentes, cometeu alguns erros, sim, mas mesmo assim conseguiu se impor principalmente na bola parada defensiva e na jogada aérea defensiva também. Então um jogador que chega para tentar corrigir esse problema aéreo do Paysandu, o Paysandu que vem sofrendo muitos gols de bola aérea. Bruno Leonardo é um zagueiro que se destacou nisso nos últimos jogos, nos últimos anos. Então um cara ali que tem como forte o principal problema do Paysandu, que é o jogo aéreo, principalmente bola parada. Ele se destacou muito mais em bola parada defensiva, inclusive. Então é um cara que chega para tentar solucionar esse problema da defesa do Paysandu. Como vocês podem ver, ele joga muito mais pela direita, lado que, por exemplo, já jogou o Genilson e o Marcão. Só que o Genilson também já jogou na esquerda algumas vezes. Então é possível a gente ver Bruno e Genilson atuando. E como o Bruno tem uma taxa de passes certos alta, ele é um cara que sai um pouquinho melhor para o jogo, pode ser até que seja a dupla titular do Paysandu, mas tem ainda o Douglas, que a gente vai mostrar aqui, e tem também o jogador Lucas, que foi contratado pelo Paysandu lá atrás, tem currículo dele, vocês podem clicar aí para saber desse outro zagueiro do Paysandu para a Série C. Bora ver agora então os passes do Bruno Leonardo. Aqui ele jogando com a perna direita, como a gente mostrou ali, ele é esse cara destro que atua pela direita, simples, mas que consegue entregar alguns passes ali. Entrega passes longos também, a gente escolheu aqui no vídeo os passes longos apenas, já que passe curto e passe médio ele consegue ali entregar de maneira interessante. Vocês podem ver até que tem algumas jogadas que ele já afasta jogando a bola para frente, isso pode acelerar o jogo, mas não deixa de ser um zagueiro também. Então é um jogador que tem até um índice de passes interessante, que arrisca essas bolas longas, mas se precisar ficar dando só aquele toque médio, aquele toque curto, ele consegue entregar também com qualidade. Como a gente mostrou aqui para vocês, já falamos várias vezes. Se atentem principalmente à característica, a forma como ele joga, as coisas que ele tenta, não apenas se acertou ou não. Claro que se o cara errou bastante, aí tem uma coisa bizarra, mas vejam como ele tenta bastante de fato essa bola longa, tenta jogar por ali. Não é aquele cara que se esforça para dar um passe para frente. É um jogador que sabe dar esse passe, sabe fazer a movimentação sem se complicar todo com a bola, como a gente já viu alguns zagueiros fazendo. Agora, bora mostrar o Douglas. Aqui é a mesma coisa, atuações defensivas do Douglas, zagueiro do Tapajós. Ele também é o zagueiro pela direita, ele também é o cara que atua pela direita. Veja como ele se mostrou agressivo na marcação, muitas vezes, lendo a jogada, interceptando. Isso aí é um exemplo de interceptação, por exemplo. Ele não fica com a bola, mas ele também não deixa a bola com o adversário. Não é um cara tão pesadão, mas também não é lá o primor da velocidade, mas é um jogador que está sempre ali no contato físico, está sempre jogando no corpo com o adversário, ao mesmo tempo que ele consegue ler os passes, consegue interceptar, talvez até por isso ele tenha se destacado no Paysandu, já que é um jogador que enfrentou o Paysandu viu como é que ele defende, principalmente nesses últimos jogos. Então é um cara que arrisca até, vocês podem ver que ele arrisca bastante essa jogada, essa entrada, e muitas vezes dá certo, mas também é um risco que ele corre, podemos dizer assim. Assim como o Bruno, ele se destaca na jogada aérea. Teve até um gol do Águia que o Tapajós toma, que reclamaram ali dele, mas no ângulo da imagem não dava para ver exatamente o que aconteceu. Mas vocês podem ver como ele é um jogador que está sempre ali no contato físico, é aquele zagueiro que vai incomodar o atacante, vai disputar com o atacante, vai ter a jogada aérea. Então vejam como esses dois zagueiros têm características parecidas, que o ponto forte deles é tentar solucionar esse ponto fraco do Paysandu, que é a jogada aérea, que é o espaço que o Paysandu deixa na sua área, principalmente em cruzamentos. Então dá para ver que esses dois zagueiros incomodam demais os atacantes, buscam demais ali o toque, a bola vem e já mandam para frente, ao mesmo tempo que eles têm um pouquinho de qualidade ali para tentar sair. O Douglas até tem ali, a gente vai mostrar no espaço, que apesar de não ser um cara que fica o tempo todo com a bola, ele também tem essa característica de bola longa, não é aquele cara
completamente duro para tocar a bola para frente. Então dá para vocês verem como são dois zagueiros parecidos. E aqui já entra até um detalhe que a gente vai falar já já. Vejam aí os passes do Douglas, zagueiro pela direita do Tapajós também, tentando bola longa, tentando esse lançamento para o campo do adversário. Então são zagueiros que talvez não acertem tanto assim, sei lá, como o Marlon, zagueiro do Remo, que é um cara ali que se destaca absurdamente. Mas são zagueiros que sabem o que fazer, que tem essa qualidade nesse passe longo, não ficam incomodados com a bola no pé. Não são aqueles zagueiros que ficam o tempo todo ali, a bola chega no pé, já dá um nervoso neles. Não, dá pra ver que eles têm noção do que estão fazendo. E agora, vocês já estão vendo aí os passes longos do Douglas. Não é nada demais, mas também não é nada de menos, o que já é bom pro Paysandu, principalmente comparado, por exemplo, com o Marcão, com o Everton, que são zagueiros que se complicam algumas vezes nessa saída de bola. Tanto o Douglas quanto o Bruno Leonardo jogam pela direita. E aí tem um ponto interessante. O Paysandu hoje tem Genilson, Marcão, Everton, Lucas, Douglas e Bruno Leonardo. 6 zagueiros. Ter 6 zagueiros não é ideal para nenhum time, porque incha demais o elenco, a não ser que o jogador atue em outras funções ou o treinador opte por 3 zagueiros, o que eu acho difícil o Márcio Fernandes escolher. Então, provavelmente, 1 ou até 2 desses zagueiros do Paysandu podem sair. Os zagueiros que já estão aí, né? Então, provavelmente daqui para frente teremos notícias disso. E um detalhe, Genilson joga pela esquerda e pela direita. Marcão joga pela esquerda e pela direita. Beleza. O Lucas joga mais pela esquerda. O Everton joga mais pela esquerda. Douglas e Bruno Leonardo jogam mais pela direita. Então, se a gente for avaliar, o Paysandu tem muito mais zagueiros para atuarem pela direita do que pela esquerda. Então, é provável que algum jogador que atue pelo lado direito saia da equipe, porque vai faltar espaço, vai inchar demais o elenco. E a gente sabe que os zagueiros do Paysandu não estão em boa fase e também não estão em sintonia com a torcida. Então, é a chegada desses 2 jogadores, que devem concorrer posição, inclusive, um com o outro. Eu não consigo ver, por exemplo, Douglas e Bruno Leonardo juntos. Pode acontecer, mas um dos 2 vai acabar sofrendo, atuando mais pela esquerda. Então, é possível que um desses 2 vire parceiro do Genilson no time titular, ou até mesmo espere um pouco, já que o Lucas chegou mais cedo e pode pegar essa vaga de titular, que até agora o Campeonato Paraense acabou e o Paysandu tem considerado um zagueiro titular, que é o Genilson. É isso aí, galera. Valeu para quem acompanhou. Não esquece de deixar o gostei. Tá vendo na TV? Aperta o botão de OK no controle, vai aparecer ali, ó, o símbolozinho de gostei. Clica lá. Tá vendo no celular? Toca na tela. Clica no botão de gostei. Se não tiver, sai da tela cheia, coloca ali no botão de gostei que vai aparecer no YouTube. E no computador você já sabe, só levar o mouse ali no botão do gostei também. É novo aqui? Te inscreve no canal, tu vais me agradecer depois. Essa foi a análise do Bruno Leonardo e do Douglas. É isso, galera. Valeu e até a próxima!